Lembrando o nosso estudo no artigo 206 da Constituição, princípio é algo macro, dele tiramos inúmeros derivados. Toda vez que tentamos definir um princípio, não estamos fazendo mais do que apresentar um de seus derivados. Isso é, eu tenho leite como princípio. Do leite eu tiro a manteiga, o requeijão e iogurte. Qualquer definição que eu dê do inciso segundo, nada mais é do que iogurte, manteiga ou requeijão. O leite é o princípio. Ao tentar definir o princípio, eu nunca consigo fazê-lo. Eu sempre estarei apresentando um de seus derivados. Então, embora você, candidato ou candidata, guarde suas próprias concepções do que possam ser esses princípios, guarde mais essa, porque também esta é um de seus derivados. No caso do inciso segundo, remontamos períodos históricos da nossa sociedade. Passamos por 3 períodos de exceção. Passamos nesse país por 2 ditaduras militares. Geralmente a gente só lembra de 64, mas por ocasião da instauração da República Federativa do Brasil, quando o Império caiu, tivemos a primeira ditadura militar, com Deodoro da Fonseca. Tivemos também um período de exceção civil, a Era Vargas. Nos períodos de exceção, um total de 3 nesse país, não havia uma liberdade institucional e profissional para se ensinar, para se divulgar a arte, para se divulgar o pensamento, o saber. Veja, principalmente isso foi muito mais notório no nosso último período de exceção, na ditadura de 1964. Muitos artistas, muitos músicos, muitas pessoas conhecidas que manifestavam seu pensamento em veículos de comunicação pública foram vítimas da chamada censura. Porque quando manifestavam seu pensamento, seu conhecimento, ou mesmo sua arte, na forma musical, na forma literária, ao contrariarem as ideologias do governo vigente, eram cerceados de seu direito de manifestação de pensamento. Nós temos um filme que agora apresenta-se a você, que pode ser objeto de estudo, da sua análise, né, que vai falar justamente desse período. Nós temos Olga, que fala do período de exceção na época da ditadura de Vargas. Nós temos agora um outro filme que também vai falar disso, o filme da Zuzu Angel. Então, nem sempre nesse país houve uma liberdade para ensinar, nem sempre houve nesse país uma liberdade para aprender, quiçá para divulgar a arte, o pensamento e o saber. E hoje, quando vivemos em um Estado demopovo, cracia, governo, um Estado democrático de direito, nós temos sim, como princípio, a liberdade para ensinar, nós temos sim a liberdade para aprender, mas ainda assim o fato de termos essa liberdade hoje não faz com que esta liberdade seja absoluta ou irrestrita. Candidato, candidata, professor, professora, saibam, lembrem-se, nenhuma liberdade no nosso direito ela é irrestrita ou absoluta. O fato de termos uma liberdade para aprender, para ensinar em sala de aula, não faz com que essa liberdade seja absoluta. Nós estamos presos, nós estamos limitados ao conteúdo programático, ao currículo, aos parâmetros curriculares nacionais. Não podemos ensinar aquilo que bem queremos ou bem entendemos dentro da nossa sala de aula. Nós temos um cronograma a seguir. Tranquilo? A análise do inciso segundo não demanda de maior aprofundamento. Então, podemos partir para o inciso terceiro do artigo 3º da LDB. Acompanhe no seu monitor. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Pluralismo, diversidade de ideias e concepções pedagógicas. Pergunto a você, candidato, pergunto a você, candidata, quem pode ter ideias? A resposta é óbvia. Qualquer pessoa pode ter ideias. E quem pode ter concepções pedagógicas? O médico pode ter uma concepção pedagógica? O engenheiro pode ter uma concepção pedagógica? Certa feita,
eu me deparei com uma situação inusitada. Uma professora fez um convite a um amigo meu, professor, também, muito conhecedor da matéria, para ir até a sala de aula da filha dele. Chegando na sala de aula da filha dele, esse professor ouviu a seguinte colocação da professora, da professorinha, do lado da criança. Caro amigo professor, a sua filha, disse a professora, ela é hiperativa. Na mesma hora, meu amigo se zangou, e com justa razão. A professora, ao dizer que a filha do colega era hiperativa, cometeu um erro crasso. A hiperatividade só pode ser diagnosticada mediante um laudo médico. Ao mencionar que a filha do colega era hiperativa, ela se avocou de um poder que nós, como professores, não temos. Nós não podemos dizer que um de nossos educandos é hiperativo. Isso é uma concepção médica, isso é um diagnóstico médico, nós não podemos fazer isso. Digamos que tenhamos um educando que esteja sendo excessivamente ativo em sala de aula, isso você pode dizer, olha, ele é muito ativo, ele não para. Daí a diagnosticar a hiperatividade, nós não podemos fazer. Nós podemos encaminhar para que um profissional da área médica o faça. Mas esse laudo, esse diagnóstico, nós não temos competência para fazê-lo. Nós não temos o poder, nós não podemos emitir uma concepção de natureza médica. Assim como um profissional de outra área, que nada tem a ver com o magistério, pode ter uma concepção pedagógica. Quando falamos em pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, estamos associando as ideias da sociedade como um todo, que possam ser usadas dentro do processo educacional, somadas, aliadas às ideias dos profissionais de educação, que deixam de ser ideias e passam a ser concepções pedagógicas. Quando eu falo em pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, imediatamente eu acabo me remetendo a um outro princípio, plasmado no artigo 3º, o princípio da gestão democrática. Não há de se falar em gestão democrática sem que haja necessariamente um pluralismo, uma diversidade de ideias e de concepções pedagógicas. Já estaremos falando efetivamente da gestão democrática. Dando sequência no nosso estudo, vamos para o próximo inciso do artigo 3º. Acompanha comigo. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Pode, num primeiro momento, parecer algo muito simples, respeito à liberdade, apreço à tolerância, mas o dispositivo é extremamente elaborado. Apreço à tolerância. Eu posso dizer a você que o ensino religioso é derivado desse princípio. Qual é a finalidade do ensino religioso, além de servir para a sua formação básica como cidadão? Ajudar você, contribuir para que você seja cada vez mais tolerante. Tolerante para com seu próximo, sem dúvida, porque é a falta de conhecimento e de respeito pela doutrina religiosa do próximo que gera hoje algumas das maiores atrocidades que vemos no mundo em matéria de atentado e violência, intolerância religiosa. Quando falamos em respeito à liberdade, lembramos que nas instituições públicas de ensino fundamental, embora seja obrigatório o Estado oferecer o ensino religioso, a matrícula do educando ela é facultativa. Nós temos aí um respeito à liberdade. Então, o respeito à liberdade e o apreço à tolerância é um dos princípios que, dentro de uma análise minuciosa e detalhada, mais vai encontrar derivados, não só dentro da LDB, como em várias outras legislações correlatas ao ensino. Podemos dar sequência ao artigo 3º, especificamente agora falando do inciso 5º. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, o artigo 3º, inciso 5º, informa que devem existir em conjunto as instituições públicas e as instituições privadas
de ensino. Já vimos isso dentro de uma análise constitucional. Instituições de ensino dividem-se em públicas e privadas. Iremos recapitular isso daqui a pouco. Sendo que as instituições privadas dividir-se-ão em particulares, comunitárias, confessionais e filantrópicas. Artigo 19, artigo 20 da LDB. Coexistência, a existência em conjunto de instituições públicas e privadas. Isso nos remete a uma análise do artigo 7º da própria LDB. O artigo 7º vai informar que o ensino é livre à iniciativa privada. Acompanhe no seu monitor. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Opa, se colocou condições, já não é tão livre assim. Vamos lá para as condições. Cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Segundo, autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Veja que aí temos duas condições. Autorização de funcionamento pelo poder público e avaliação de qualidade pelo poder público. Então, cuidado com a redação. Parece uma condição única, mas são necessariamente duas condições. E inciso terceiro, capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 213 da Constituição Federal. 213, que já foi estudado em momento anterior, que fala da possibilidade do dinheiro público ser destinado a determinadas instituições privadas. Pois bem, candidato, o artigo 7º informa que instituições privadas de ensino podem existir, desde que atendam condições que a própria LDB vai estabelecer, e o mesmo artigo você ouviu, analisou comigo quando estudou o 209 da Constituição Federal. Então nós temos aí o artigo 209 da Constituição em paralelo com o artigo 7º da LDB. Instituições privadas de ensino podem existir, sim, desde que atendam condições constitucionais e legais previamente estabelecidas. Uma vez atendidas as condições, poderão coexistir, existir em conjunto com as instituições públicas. Dando sequência ao artigo 3º, vamos para o próximo inciso. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Pois bem, veja, ele fala meramente em gratuidade do ensino público? Não. Ele fala em gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Tudo gira em torno da palavra ensino público. Candidato, candidata, caro amigo professor, me diga o que é ensino público. O que é uma coisa pública? Uma coisa pública, certamente, é uma coisa que é acessível a todos. Agora, nem tudo que é público é necessariamente gratuito. Embora haja um sistema de saúde pública, pergunto a você, esse sistema de saúde público, ele é gratuito? Não, nós pagamos por ele, ainda que indiretamente. Determinados serviços públicos, quando prestados, divididos e prestados, nos são cobrados na forma de taxas. Taxas, como vimos na análise constitucional da educação, vêm do gênero tributos. São valores que nós pagamos, que nós recolhemos, em troca de determinados serviços prestados pelo poder público. Nem tudo que é público é gratuito. Quando falamos em ensino público, eu posso entender que existe ensino público que será prestado gratuitamente e que existe ensino público que necessariamente deverá ser prestado mediante remuneração. Como assim, Hammurabi? É óbvio, senão o inciso estaria desfocado. Volta para o inciso. Olha para o inciso de novo na sua tela. Gratuidade do ensino público
em estabelecimentos oficiais. Podemos então entender que se o estabelecimento não é oficial, então o ensino público não será gratuito. Então veja, ensino público é aquele que pode ser prestado de forma gratuita ou de forma remunerada. Por exemplo, uma instituição privada de ensino. Uma instituição privada de ensino, ela ministra ensino público. Ensino que é acessível a todos. Só que na instituição privada de ensino, para você ter acesso, terá que pagar. Então é ensino público que você recebe mediante pagamento. Como eu disse, nem tudo que é público é gratuito. Gratuidade do ensino público em instituições oficiais. Isso é, instituições oficiais. Veremos mais adiante também na LDB. O que são instituições oficiais? Instituições oficiais são necessariamente as instituições, as escolas públicas de ensino. A gratuidade do ensino público só dar-se-á em instituições oficiais, isso é, instituições públicas de ensino. Não será o ensino ministrado de forma gratuita em instituições privadas. Então, cuidado com a sentença em prova relativa a um princípio que informe gratuidade do ensino público. É princípio que rege a educação, a gratuidade do ensino público. Ponto. Verdadeiro ou falso? É óbvio. A resposta é falsa. Por quê? Porque o ensino público só é gratuito em instituições oficiais, em instituições públicas. Porque as instituições privadas, relembrando, também ministram o ensino público. Só que nelas o ensino público será remunerado. Tranquilos? Podemos partir para o próximo inciso. Então acompanha comigo. Agora a análise do inciso 7º. Valorização do profissional da educação escolar. Pois bem, estamos falando da valorização não só do docente, não só do professor, como dos demais profissionais da educação escolar. O orientador pedagógico, o supervisor pedagógico, o diretor da instituição de ensino, o fonoaudiólogo, aquela pessoa que trabalha na área de psicomotricidade, o educador físico. A valorização de todos os profissionais da educação. A Constituição Federal, assim como a LDB, vai determinar planos de carreira para o magistério. Então você, professor da sua cidade, você, professor do Estado, segundo determinação constitucional e legal, tem direito a um plano de carreira. Isso é uma forma de valorizá-lo. Você, professor, segundo determinação constitucional e determinação legal, só ingressa nos cargos públicos de professor mediante concurso público de provas e títulos. Isso é uma forma de selecionar somente pessoas qualificadas para o desempenho dessa função. Então, temos aí uma forma de valorização de você e dos demais profissionais da educação. Recentemente, foi aprovada a Lei 11.301. 11.000, anota o número. Lei 11.301/2006. E o que vai informar a Lei 11.301? A Lei 11.301 estende o benefício que era dado pela Constituição exclusivamente a professores de aposentar-se com menos 5 anos na idade e menos 5 anos na contribuição para outras categorias de profissionais da educação, como, por exemplo, os supervisores educacionais, os orientadores educacionais e outras categorias. Isso é, você que era supervisor, que é supervisor educacional, você que é orientador educacional, né, e que morria de inveja do professor, de repente, que aposentava-se com menos 5 anos de contribuição e idade do que você, agora não tem mais que se aborrecer, que se estressar. Agora você tem o mesmo direito, vai para casa 5 anos mais cedo. Essa é uma forma de valorizar o profissional da educação. Melhores salários, sem dúvida, condições dignas para o exercício da profissão, tudo isso
tem a ver com a valorização. Todos esses são derivados desse princípio, valorização do profissional da educação que acabamos de citar. Então agora, vamos para o nosso próximo inciso. Oitavo, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Falamos de gestão democrática. O que é a gestão democrática? A gestão democrática nos remete ao princípio que anteriormente citamos, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Mas veja, gestão democrática não é abrir a escola para qualquer ideia, não. Gestão democrática não é abrir a escola para qualquer concepção pedagógica também, não. A gestão democrática, ela dar-se-á segundo o próprio inciso, na forma da lei. Então não é escancarar a porta da escola e deixar que todo mundo venha participar de qualquer jeito, não. Existe lei que determina como a gestão democrática deverá dar-se. E se não houver lei, o sistema de ensino deverá ter outras normas para definir como se dará o processo da gestão democrática, como a comunidade local vai participar da gestão democrática da escola, como a comunidade de professores e demais profissionais da educação vai participar, como essas comunidades vão participar do processo educacional e da gestão da escola pública. O artigo 14 falará um pouquinho sobre gestão democrática. Então, no momento oportuno, estaremos aprofundando o tema gestão democrática, que é um tema especificamente da área de fundamentos da educação, só que tem sua base, tem seu fulcro na própria LDB. Temos no seu monitor mais um breve comentário a respeito da gestão democrática. Acompanha comigo. A gestão democrática nada mais é do que o compartilhamento da gestão e da administração escolar, levando em conta os conhecimentos técnicos, pedagógicos, filosóficos, políticos, jurídicos, geográficos, históricos, sociais, administrativos e culturais dos profissionais envolvidos no processo de educação, a fim de constituir uma escola cidadã. Gestão democrática, tema da aula de Fundamentos da Educação, será discutido não só em seus aspectos pedagógicos, na aula de Fundamentos, como também em seus aspectos jurídicos, um pouquinho só, porque aqui estamos nos limitando aos aspectos jurídicos da gestão democrática. Sendo assim, podemos dar continuidade no artigo 3º, no nosso próximo inciso. Acompanha comigo em seu monitor. Garantia de padrão de qualidade. Garantia de padrão de qualidade como princípio, nós teríamos aí coisas para falar durante horas e horas e horas. Este inciso é intrinsecamente ligado ao artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 37, que vai falar de outros princípios, entre eles o princípio da eficiência, no qual fizemos questão de trazermos também aqui a nossa videoaula. Acompanha comigo em seu monitor, no artigo 37 da Constituição Federal. Então temos aí um pequeno comentário do 37. Acompanha comigo. Segundo o artigo 37 da Constituição, 5 são os princípios básicos da administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, a saber, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Estamos falando de garantia de padrão de qualidade. Não há como falarmos em qualidade sem falarmos necessariamente em eficiência, sem estabelecermos uma distinção entre os conceitos de eficiência e eficácia. Você, candidato, está se preparando para a prova do magistério do seu estado, da sua cidade, de uma instituição federal, como, por exemplo, Pedro II. Você está se preparando, e aí você é aprovado, e você é classificado dentro do número de vagas. Pergunto a você, foste eficaz ou foste
eficiente? Em um primeiro momento, você vai me responder: fui eficaz. De fato, você foi eficaz. Sem dúvida, você alcançou os seus objetivos. Todos eles aqui foram aprovados e classificados no concurso do magistério. Todos foram eficazes. Todos alcançaram seus objetivos. Mas um candidato A estudava 10 horas por dia para isso. O candidato B estudava 5 horas por dia para conseguir a mesma aprovação e classificação. O candidato C estudava apenas 1 hora por dia para conseguir a aprovação. A estudando 10 horas, B estudando 5 horas e C estudando apenas 1 hora por dia. Os 3 foram eficazes, os 3 foram aprovados e classificados. Pergunto, qual dos 3 foi mais eficiente? Sem dúvida, você vai me responder que o mais eficiente foi o candidato C, que estudava apenas 1 hora por dia. Ele, estudando apenas 1 hora por dia, conseguiu igual resultado que o candidato A, que estudava 10 horas por dia. Então, a eficiência está em não só alcançar um bom resultado ou igual resultado, mas em alcançá-lo utilizando o mínimo de recursos e insumos. Qualidade é isso. Entre outras coisas, está ligado ao conceito de eficiência e eficácia. Não basta alcançar os objetivos, não basta educar, não basta valorizar o profissional da educação, não basta criar e manter uma escola. Temos que fazer isso com qualidade, temos que fazer isso dentro do possível, utilizando o mínimo de insumos e recursos. Ainda falando da qualidade, ainda falando da eficiência, temos mais um comentário no seu monitor. Então acompanha comigo o próximo comentário. O inciso em questão destaca o princípio da eficiência, que tem como uma de suas maiores expressões a que destaca a qualidade no serviço público, que também irá permear as instituições de ensino, uma vez que as mesmas devem atender a este princípio. São as instituições de ensino, na grande maioria, órgãos da administração pública direta. Estão presas ao princípio da eficiência. E o princípio da eficiência é intimamente vinculado, é intimamente ligado à qualidade na prestação do serviço. Tranquilos? Vamos agora para o nosso próximo inciso. Valorização da experiência extraescolar. Pois bem, o inciso 10 do artigo 3º, a quem ele está se referindo? Ao docente? Valorizar a experiência extraescolar do docente? Ou ao educando? Valorizar a experiência extraescolar do educando? Ou a sociedade em geral? Valorizar a experiência extraescolar, extraacadêmica da sociedade em geral? Lembre-se, estamos abordando princípios. Princípios possuem inúmeras formas de interpretação, inúmeros derivados. Quando falamos em valorização da experiência extraescolar, estamos falando em valorizar a experiência não só do docente, como do aluno, como da sociedade em geral. E temos aí, quando falamos em valorização da experiência extraescolar, alguns derivados dentro da própria LDB. A LDB vai falar da forma de ingresso no ensino fundamental e da forma de classificação, por exemplo, nas séries do ensino fundamental. Entre elas, veremos a forma de classificação mais conhecida, a idade. Quando alcançamos a idade mínima de 6 anos, cuidado, 6 anos hoje, por força da Lei 11.114 de 2005, estaremos sendo matriculados, os educandos estarão sendo matriculados no primeiro ano do ensino fundamental. E se não for, Hammurabi? E se esse educando morava em uma determinada comunidade e a instituição escola, não havia instituição escola ali, não existia escola naquele lugar? Como fica a situação dele? Ele chegou a 9 anos, ele chegou aos 10 anos de idade e nunca foi matriculado em uma instituição de ensino. E agora, aos 10 anos, ele vai para a escola. Existe uma outra forma de ingresso no ensino fundamental,
que consiste em avaliação do educando. Essa avaliação pode permitir que ele ingresse na segunda série do ensino fundamental ou, por exemplo, na terceira, dependendo da sua idade e estágio de maturidade cognitiva e afetiva. Não basta ter conhecimento cognitivo para, por exemplo, pular a primeira e a segunda série e não ter um desenvolvimento afetivo, emocional para isso. Isto é, quando falamos que um educando pode, por um processo de avaliação, pular a primeira série, por exemplo, e a segunda, e entrar direto numa terceira série, isso é possível mediante procedimento de avaliação, estamos valorizando sua experiência extraescolar, extraacadêmica, para inseri-lo em uma determinada série do ensino fundamental. Então, a valorização da experiência extraescolar não está ligada somente ao docente, geralmente pensamos assim, mas está ligada também ao aluno e à participação da sociedade na escola. Tranquilos? Podemos ir agora para o último princípio, finalmente, o último dos incisos do artigo 3º da LDB. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. De fato, são indissociáveis a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Esse princípio deve ser observado, não obstante o mesmo, ainda que de forma indireta, já ter vindo plasmado no artigo 2º da LDB, assim como no artigo 205 da Constituição Federal, quando falamos que é finalidade da educação a preparação para o mundo do trabalho. De certa forma, estamos nos ligando a práticas de natureza social. Temos por encerrado o artigo 3º da nossa LDB. Podemos agora partir para a análise efetiva e objetiva para o seu concurso do artigo 4º da Lei de Diretrizes e Bases. Acompanha comigo no monitor, artigo 4º. O dever do Estado, olha que lindo, dever do Estado, lembrando, é maiúsculo e singular, República Federativa do Brasil. Com educação escolar pública, será efetivado mediante garantia de, inciso 1º, ensino fundamental, obrigatório, muito cuidado, hein? E gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Ensino fundamental, obrigatório. Se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, assim como a Constituição faz o mesmo, determinam a obrigatoriedade do ensino fundamental, deve o poder público necessariamente ter a capacidade de prestar a todos que procurarem, de forma gratuita. E deve prestar não só àqueles que estão em idade escolar, como também àqueles que já excederam a idade padrão para o ensino fundamental. Entramos aí numa coisa chamada EJA, Educação de Jovens e Adultos. O inciso 1º já foi analisado e aprofundado efetivamente quando estudamos